Imagine um lugar onde a dor e o sofrimento não existem, onde a luz brilha com intensidade e a paz reina absoluta. A Nova Jerusalém se aproxima e suas portas se abrem para um futuro que muitos sonham, mas poucos entendem. O que realmente sabemos sobre essa cidade celestial? Quais segredos estão escondidos nas páginas das Escrituras? Visualize ruas de ouro, muros de jaspe e uma luz que não se apaga. O que isso significa para nós, aqui e agora? À medida que a história se desenrola, somos desafiados a refletir sobre nosso papel nesse grande plano. Você já parou para pensar no que será necessário para habitar essa nova realidade? Enquanto a expectativa cresce, é essencial perceber que cada detalhe, cada profecia, tem um propósito. O que os antigos profetas nos revelaram sobre essa transformação? E como podemos nos preparar para esse novo começo? Permita-se viajar por essa narrativa poderosa, onde passado e futuro se entrelaçam. Este é um convite para explorar o desconhecido e descobrir o que realmente nos aguarda na Nova Jerusalém. Vamos juntos desbravar esse caminho e desvendar as verdades que moldarão nosso destino. Quando falamos sobre a Nova Jerusalém, logo nos deparamos com uma rica tapeçaria de interpretações teológicas que variam entre diferentes tradições religiosas. Para os cristãos, a Nova Jerusalém é frequentemente vista como a realização de promessas divinas, um lugar de paz e união com Deus. Na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, essa cidade é descrita com detalhes vívidos, como um símbolo da glória eterna que aguarda os fiéis. Para muitos cristãos, essa interpretação está entrelaçada com a ideia de salvação e vida eterna, oferecendo esperança em tempos de tribulação. Por outro lado, o judaísmo traz uma perspectiva única sobre a Nova Jerusalém. Para os judeus, essa cidade não é apenas um lugar físico, mas representa um ideal de perfeição e restabelecimento, especialmente em relação ao templo. A expectativa de um futuro messiânico, onde Jerusalém será restaurada em sua glória, é central na teologia judaica. Essa visão está profundamente enraizada nas promessas feitas por Deus ao povo de Israel, refletindo não só uma esperança espiritual, mas também um desejo de retorno à sua terra natal. Já a tradição islâmica apresenta sua própria interpretação da Nova Jerusalém, que é muitas vezes conectada ao conceito de Al-Quds, ou Jerusalém. Para os muçulmanos, a cidade é sagrada e possui um significado especial, relacionada ao Islã e aos locais de peregrinação. Embora não se refiram diretamente à Nova Jerusalém como os cristãos ou judeus, a visão islâmica também envolve a ideia de uma cidade ideal e de um futuro glorioso, onde a justiça e a paz prevalecerão. Essas diferentes interpretações nos mostram que a Nova Jerusalém é um conceito multifacetado que toca em temas universais como esperança, redenção e o desejo de um futuro melhor. Cada tradição religiosa traz à tona suas próprias expectativas e sonhos, revelando como a espiritualidade pode ser um terreno fértil para a imaginação e a construção de narrativas significativas. É fascinante perceber como, apesar das diferenças, há um fio comum que conecta essas visões, o anseio por um mundo transformado. Assim, ao analisarmos a Nova Jerusalém sob a luz das várias tradições religiosas, podemos perceber que não se trata apenas de uma cidade física, mas de um símbolo que ressoa profundamente nas aspirações humanas por justiça, paz e unidade. Essa diversidade de interpretações serve como um convite à reflexão sobre o que cada um de nós busca em nossa própria jornada espiritual. O simbolismo da Nova Jerusalém é rico e profundo, evocando tanto esperança quanto renovação. Para muitos,
essa cidade representa um ideal de perfeição, um espaço onde a dor e o sofrimento não têm lugar. Ao longo da história, a Nova Jerusalém tem sido vista como um farol de luz em meio à escuridão, um lembrete de que, mesmo nas épocas mais desafiadoras, há uma promessa de um futuro melhor. Essa ideia permeia não apenas a espiritualidade, mas também a vida cotidiana das pessoas que muitas vezes buscam um propósito maior. A representação da Nova Jerusalém como um lugar de paz é especialmente poderosa. Em um mundo marcado por conflitos e divisões, a imagem de uma cidade onde todos vivem em harmonia com Deus e entre si é reconfortante. Esse simbolismo inspira muitos a trabalhar em prol da paz em suas comunidades, promovendo a ideia de que é possível construir um mundo melhor, mesmo que essa construção comece em pequenas ações do dia a dia. A Nova Jerusalém, portanto, não é apenas um destino final, mas um chamado à ação. Além disso, a Nova Jerusalém é frequentemente associada à ideia de renovação espiritual. Muitas pessoas sentem que, ao se conectarem com esse conceito, estão sendo convidadas a deixar para trás os pesos do passado e a abraçar uma nova vida. A transformação pessoal é uma parte essencial desse simbolismo. É como se a cidade perfeita fosse um reflexo das mudanças internas que cada um pode realizar. Essa busca por renovação é uma jornada que pode levar a uma vida mais significativa e plena. O significado espiritual da Nova Jerusalém também se estende à noção de comunidade. Essa cidade ideal é vista como um espaço onde todos são bem-vindos, independentemente de sua origem ou crenças. Essa visão inclusiva é um antídoto poderoso contra a exclusão e o preconceito que muitas vezes encontramos em nossas sociedades. Ao imaginar a Nova Jerusalém, somos desafiados a criar comunidades que reflitam essa diversidade e aceitação, promovendo um ambiente de amor e solidariedade. Assim, o simbolismo da Nova Jerusalém nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o que podemos fazer para que esse ideal se torne realidade. É um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, há sempre espaço para a esperança e a renovação. Em última análise, a Nova Jerusalém é mais do que uma cidade. É um estado de espírito que nos motiva a buscar o melhor que podemos ser e a construir um mundo que reflita essa visão. Quando nos deparamos com as profecias que mencionam a Nova Jerusalém, entramos em um território complexo e fascinante. Os textos sagrados, especialmente na tradição judaico-cristã, oferecem uma visão intrigante sobre o futuro e o que pode nos aguardar após este mundo. As promessas de uma nova cidade, onde Deus habitará com seu povo, são frequentemente interpretadas como sinais de esperança em tempos de incerteza. Essa expectativa escatológica não é apenas uma questão de futuro, mas também uma forma de entender o presente. A análise das profecias bíblicas revela um padrão de renovação e restauração que permeia a narrativa sagrada. Por exemplo, em Apocalipse, a descrição da Nova Jerusalém como uma cidade adornada e cheia de luz é uma poderosa metáfora para a transformação que ocorrerá no fim dos tempos. Essa imagem não só serve para alimentar a esperança dos fiéis, mas também para moldar a maneira como vivem hoje. A crença em um futuro glorioso pode inspirar ações que promovam justiça e bondade no mundo presente. Além disso, as profecias sobre a Nova Jerusalém frequentemente estão ligadas a temas de julgamento e redenção. A ideia de que haverá uma distinção entre os que são justos e os que não são cria uma expectativa que pode ser tanto motivadora quanto desafiadora. Para muitos, essa perspectiva escatológica serve como um lembrete da importância de viver uma vida que esteja alinhada com valores espirituais.
A Nova Jerusalém se torna, assim, um símbolo de recompensa para aqueles que perseveram na fé. No âmbito da tradição islâmica, as visões sobre o futuro também incluem a ideia de uma cidade ideal, embora as referências possam ser mais sutis. A conexão da Nova Jerusalém com o conceito de um mundo perfeito, onde a justiça prevalece, ressoa fortemente na consciência coletiva. As narrativas que falam sobre a vida após a morte e a recompensa para os justos ecoam a mesma esperança encontrada nas tradições cristã e judaica. Em todas essas tradições, a Nova Jerusalém é um símbolo do que está por vir, um destino que nos aguarda além desta vida. Portanto, os aspectos proféticos e escatológicos relacionados à Nova Jerusalém nos impõem um convite à reflexão sobre nosso papel neste mundo. Ao considerar essas promessas, somos desafiados a viver de maneira que reflita os valores de compaixão e justiça que queremos ver no futuro. A cidade perfeita não é apenas uma expectativa distante, mas uma inspiração que nos motiva a agir e a buscar a transformação em nossas vidas e comunidades. Quando penso na Nova Jerusalém, é impossível não notar o seu impacto nas dinâmicas sociais e culturais ao longo da história. Este conceito não é apenas uma ideia mística ou utópica. Ele tem sido uma força motriz em muitos movimentos sociais. Desde os tempos antigos, a promessa de um lugar melhor, onde a justiça e a igualdade prevalecem, tem inspirado pessoas a lutar por seus direitos e a transformar suas realidades. Essa visão de um futuro radiante é muitas vezes um combustível poderoso para aqueles que se sentem marginalizados ou oprimidos. A Nova Jerusalém, em sua essência, representa um ideal de justiça social. Isso é evidente em várias correntes de pensamento que surgiram ao longo dos séculos, como o cristianismo, que frequentemente enfatiza a necessidade de cuidar dos pobres e oprimidos. Movimentos sociais que buscaram a igualdade racial, a justiça econômica e os direitos civis muitas vezes invocaram essa imagem de um lugar onde todos são tratados com dignidade e respeito. A ideia de que a sociedade pode se transformar em um reflexo da Nova Jerusalém é um conceito que ressoa profundamente em muitos ativistas contemporâneos. Além disso, a Nova Jerusalém tem se mostrado relevante em diversas esferas culturais. A literatura, por exemplo, está repleta de referências que exploram essa ideia de um mundo ideal. Autores e poetas têm utilizado a Nova Jerusalém como um símbolo de esperança e renovação, criando narrativas que inspiram os leitores a acreditar em um futuro melhor. Esse uso metafórico da Nova Jerusalém transcende fronteiras e se torna uma linguagem universal que comunica a luta e a aspiração humana por um mundo mais justo. Na arte, a Nova Jerusalém também encontrou seu espaço. Pinturas, esculturas e instalações contemporâneas frequentemente abordam o tema da utopia, refletindo as esperanças e os sonhos da humanidade. Artistas se utilizam dessa imagem para criticar as injustiças do presente, ao mesmo tempo que oferecem uma visão do que poderia ser um mundo ideal. Essa representação artística não só enriquece nossa compreensão da Nova Jerusalém, mas também provoca reflexão sobre o que estamos dispostos a fazer para torná-la uma realidade. Por fim, o impacto social e cultural da Nova Jerusalém é um testemunho do poder que as ideias têm de moldar sociedades. Elas são capazes de unir pessoas em torno de causas comuns, estimulando diálogos e ações que buscam a transformação social. A luta pela Nova Jerusalém é, de muitas maneiras, a luta pela dignidade humana e pela criação de um mundo onde todos possam viver em harmonia. E mesmo que essa utopia pareça distante, é essa esperança que nos impulsiona a continuar lutando por um futuro que vale a pena.
Ao refletir sobre a Nova Jerusalém, não posso deixar de me maravilhar com a forma como essa ideia foi explorada na arte e na literatura. Desde as antigas escrituras até as obras contemporâneas, a Nova Jerusalém tem sido uma fonte de inspiração para muitos criadores. A literatura, em particular, tem sido um veículo poderoso para transmitir a complexidade e a beleza desse conceito. Autores como John Milton e William Blake trouxeram suas visões sobre a Nova Jerusalém, utilizando-a como um símbolo de esperança e renovação em meio ao caos do mundo. Na poesia, a Nova Jerusalém é frequentemente retratada como um lugar de paz e harmonia. Poetas, ao longo da história, têm usado essa imagem para transmitir a ideia de um futuro melhor, onde as divisões e desigualdades que permeiam a sociedade são superadas. Essa representação poética não apenas ressoa com as esperanças individuais, mas também se conecta a um chamado coletivo por mudanças sociais. O uso da Nova Jerusalém na poesia serve como um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar. Na arte visual, a Nova Jerusalém tem sido interpretada de maneiras incrivelmente diversas. Pintores e escultores têm explorado essa temática em suas obras, criando visões que capturam a essência dessa cidade ideal. Algumas representações apresentam a Nova Jerusalém como uma cidade feita de luz e cristal, refletindo a pureza e a perfeição que muitos aspiram. Outras obras, mais contemporâneas, podem abordar a Nova Jerusalém de um ângulo crítico, questionando as barreiras que ainda existem em nossa sociedade e como podemos superá-las. Músicos também não ficaram de fora dessa exploração criativa. A Nova Jerusalém tem sido tema de canções que evocam sentimentos de esperança, amor e renovação. Através da música, artistas conseguem tocar o coração das pessoas, inspirando-as a sonhar com um mundo melhor. Essas melodias e letras se tornam hinos que ressoam com a luta por justiça e igualdade, unindo as pessoas em torno de uma causa comum. Em suma, a Nova Jerusalém na arte e na literatura é uma representação multifacetada de nossas aspirações mais profundas. Ela nos convida a sonhar, a refletir e a agir. Seja por meio de um poema, uma pintura ou uma canção, essa ideia continua a servir como uma luz orientadora, lembrando-nos de que a busca por um mundo mais justo e igualitário é uma jornada que todos devemos abraçar. É fascinante ver como, ao longo do tempo, a Nova Jerusalém se mantém relevante, adaptando-se e inspirando novas gerações a lutar por suas visões de um futuro melhor. Esses dois tópicos, o impacto social e cultural da Nova Jerusalém e sua representação na arte e literatura, revelam a profundidade e a relevância desse conceito ao longo da história. A Nova Jerusalém não é apenas uma promessa espiritual. É uma força que molda a sociedade, inspira a criação e provoca a reflexão. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e desolador, a ideia da Nova Jerusalém continua a ser uma âncora de esperança para muitos, incentivando a luta por justiça, igualdade e um futuro que, mesmo distante, sempre estará ao nosso alcance. Quando penso na Nova Jerusalém, não consigo evitar a conexão que ela tem com as ideias contemporâneas de urbanismo e planejamento urbano. Essa cidade perfeita, descrita em textos sagrados, não é apenas uma visão espiritual, mas uma metáfora poderosa para o que podemos aspirar em nossas próprias cidades. A Nova Jerusalém é frequentemente vista como um lugar de paz, harmonia e justiça, e essas ideias podem ser aplicadas diretamente ao contexto urbano atual. Imagine um espaço onde a convivência entre diferentes culturas e classes sociais seja não apenas possível, mas celebrada. Isso é algo que muitos urbanistas e arquitetos têm tentado implementar em seus projetos.
A ideia de um planejamento urbano que considere a diversidade e a inclusão é um reflexo do que a Nova Jerusalém representa. Em lugar de barreiras, essa cidade ideal oferece espaços abertos e acessíveis. Isso me faz pensar em como podemos transformar nossos ambientes urbanos em lugares que realmente promovam o bem-estar de todos. Por exemplo, a criação de praças, parques e centros comunitários pode fomentar interações sociais e fortalecer laços entre os moradores. A Nova Jerusalém nos ensina que a comunidade deve ser o coração da cidade, e isso deve se refletir em como planejamos nossos espaços. Além disso, a sustentabilidade é outro aspecto que não pode ser esquecido quando falamos da Nova Jerusalém no contexto urbano. O conceito de uma cidade perfeita deve incluir a harmonia com a natureza. A busca por um desenvolvimento sustentável é um caminho que muitas cidades já estão trilhando, mas precisamos intensificar esses esforços. A Nova Jerusalém, com seus rios e árvores frutíferas, nos inspira a imaginar um futuro onde a urbanização não destrói o meio ambiente, mas sim o integra à vida urbana. Isso inclui a implementação de tecnologias verdes, como energia solar e sistemas de captação de água da chuva, que podem transformar nossas cidades em lugares mais habitáveis e sustentáveis. Um dos maiores desafios que enfrentamos hoje é a desigualdade social, e a Nova Jerusalém nos oferece uma visão de como isso pode ser superado. Ao projetar nossas cidades, devemos considerar a acessibilidade para todos, independentemente de sua condição socioeconômica. A criação de habitações populares, transporte público eficiente e serviços de saúde acessíveis são fundamentais para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. A ideia de uma cidade ideal não pode ser apenas um sonho. Ela deve ser refletida em políticas públicas e iniciativas comunitárias que trabalhem para a equidade social. Finalmente, a Nova Jerusalém também pode nos inspirar a repensar a forma como nos relacionamos com a tecnologia em nossas cidades. A tecnologia deve ser uma aliada na construção de comunidades mais coesas e conectadas. Isso significa criar plataformas digitais que incentivem a participação cidadã e o engajamento comunitário. A ideia de uma cidade perfeita é aquela onde a tecnologia serve para aproximar as pessoas e não para isolá-las. Se conseguirmos incorporar esses princípios no planejamento urbano, poderemos avançar rumo a uma Nova Jerusalém em nosso cotidiano. Uma cidade onde todos são bem-vindos e onde a dignidade humana é respeitada em cada esquina. Na verdade, enquanto a Nova Jerusalém pode parecer uma utopia distante, ela é um guia para refletirmos sobre a maneira como construímos nossas cidades e comunidades. Ao inspirar-nos em seus princípios de inclusão, sustentabilidade e justiça social, podemos trabalhar para criar ambientes urbanos que não apenas abrigam as pessoas, mas que também nutrem suas almas e promovem um verdadeiro senso de comunidade. A jornada para alcançar essa nova cidade começa com cada um de nós, e a cada passo dado em direção a esse ideal, estamos mais perto de transformar nossos sonhos em realidade. E aí, você já parou para pensar como será a Nova Jerusalém? Imagine uma cidade onde as ruas são feitas de ouro puro e onde a luz do sol é substituída pela glória divina. O que isso significa para nós, hoje? Será que estamos prontos para essa transformação? Enquanto refletimos sobre tudo o que discutimos, é importante lembrar que esse não é apenas um lugar físico, mas um estado de espírito que nos convida a viver em esperança e amor. Você já se perguntou como a sua vida mudaria se você realmente visse a Nova Jerusalém como um objetivo? E mais, como podemos nos preparar para essa realidade extraordinária? As Escrituras nos mostram que, mesmo em tempos difíceis,
A promessa de um futuro glorioso nos dá forças. Você já pensou em como suas ações diárias podem refletir esse futuro? O que você pode fazer hoje para se aproximar desse ideal? Convido você a compartilhar suas ideias nos comentários. O que a Nova Jerusalém significa para você? Vamos juntos explorar essas questões e fortalecer nossa fé. Até a próxima. E lembre-se, o futuro é brilhante para aqueles que acreditam.